primeiro lugar, boa noite a todos. Bom, é o seguinte, né? Em primeiro lugar, além das boas-vindas, eu gostaria, sabe, de começar a falar um pouquinho, que vai ser um bate-papo. Na verdade, não vai ser nada muito, como é que eu posso dizer, formal, porque hoje falar de tecnologia é uma coisa que muda muito. Se a gente começar a falar hoje de tecnologia, o que a gente vai falar hoje, daqui a um mês, já pode ser algo desatualizado. Então, isso aplicado aos negócios imobiliários, se a gente for observar, vamos falar assim, até onde isso pode ser aplicado, bom, o limite seria a criatividade de cada um de vocês. Então, eu vou mostrar para vocês os principais termos que eu, por exemplo, assim, em alguns casos, quando eu precisei, eu visitei algumas imobiliárias e eu vi que, de repente, aquelas imobiliárias não tinham muito conhecimento desses assuntos. Então, eu procurei focar mais exatamente nesses assuntos, né? Bom, é o seguinte, se a gente parar para observar hoje, toda revolução ela gera, na verdade, uma necessidade nova. A revolução tecnológica não é só a área de negócios imobiliários, praticamente todas as áreas estão sofrendo isso daí. Quando a gente fala sofrer, não seria sofrer no seguinte sentido de, nossa, estou perdendo, estou sendo acuado, não. É que estão acontecendo mudanças muito rápidas, e essas mudanças rápidas estão gerando, vamos falar assim, uma certa latência, uma desatualização de alguns setores. Então, é interessante que vocês, obviamente, fiquem à frente de tudo que a gente for ter de novo aí, né? Antigamente, nós vamos falar assim, a coisa de, quando a gente fala antigamente informática, seria coisa de não mais que 10 anos atrás, nós tínhamos o quê? Disquete. Se vocês pararem para observar, eu comecei a estudar informática um tempo atrás, viu, gente? Hoje, quem que usa disquete aqui? Acho que ninguém mais usa. Eu uso um pendrive, ou então utilizo até algumas tecnologias mais novas, né? Eu vou falar também do negócio chamado nuvem. Pô, nuvem, eu já ouvi falar alguma coisa de nuvem, mas o que é isso, né? Aquilo que tem no céu? Os meus arquivos vão chover depois em algum lugar? Não, não vão chover. É isso que a gente vai começar a falar também, inclusive. E hoje, olha só, com o advento da internet, com a vivência da internet, está começando a aparecer o que a gente chama, que é o famoso, né, analfabeto digital. O analfabeto digital não é só a pessoa que não sabe utilizar o computador. É uma pessoa que a gente chama de desconectada ou desplugada. Hoje, vamos falar assim, qualquer segmento de comércio, se você não tiver o mínimo de, vamos falar assim, conectividade, seja o site, seja um blog, seja, na pior das hipóteses, apenas uma foto, ou então a página no Orkut, no Facebook, em algum lugar, você simplesmente está fora do mercado. É isso que a gente gostaria de mostrar para vocês. Então, o analfabeto digital é aquela, vamos falar assim, aquela empresa ou aquela pessoa que simplesmente ela fica alheia às mudanças tecnológicas que estão acontecendo, tá? O termo analfabeto, às vezes, é um pouquinho forte, né? Poxa, analfabeto, né? Assim como existe o analfabeto digital, existe também, principalmente na nossa região aqui. Seria, vamos falar assim, o analfabeto poliglota. Como isso daí, poliglota? Bom, acho que todo mundo, todos vocês, estão começando a receber visitas agora de estrangeiros. Quem realmente está preparado para atender estrangeiros hoje? É um negócio complicado. Poxa, eu não vou ter que ter alguém ali que fale um inglês, que fale hoje, por exemplo, um coreano, um pouco de chinês. Na verdade, hoje, está começando a gerar uma demanda, além da internet, além da informática, uma demanda também para que se tenha um suporte a outras línguas. Então, sabe, tudo isso daí é resultante do quê? Desse avanço tecnológico. Uma coisa que é legal falar, é muito focada na área de informática, eu sou professor na área de informática e eu vou evitar de usar termos muito técnicos, mas é um termo que vocês já ouviram várias vezes, globalização. Tudo isso aqui é consequência da globalização, tudo. Internet é consequência, estrangeiros batendo a porta da gente, que bom, né? Porque são mais oportunidades que nós temos. Também é resultado da globalização, tudo isso é resultado da globalização. Bom, a gente pode fazer algumas perguntas para vocês antes de começar a adentrar nessa parte de tecnologia. Primeiro, que benefícios traz para a empresa de vocês, para a imobiliária de vocês, ou então para os negócios que vocês têm, a tecnologia? Por que você faz essa pergunta, né? Bom, a gente tem que, na verdade, enganchar uma pergunta em outra. Até onde, olha só, até onde o uso, no caso da tecnologia, gera dependência na sua instituição. Por exemplo, olha, dentro da minha imobiliária, um atendimento, se eu não registrar num sisteminha que eu tenho lá, eu não posso nem fazer ele. Poxa, mas tem algum local que é assim? Não sei, pode ser que tenha. Então, imagine que, por exemplo, o computador parou de funcionar. Se parou de funcionar, eu não posso realizar o atendimento.
Pô, grave isso daí, né? Então eu começo a gerar o quê? Uma dependência. Então, se a gente parar para observar, o termo dependência tecnológica ou da tecnologia, ela pode se tornar até grave. Só para vocês recordarem, algum tempo atrás nós tivemos um probleminha com conexão à internet da Telefônica, coisa de 2, 3 anos atrás. Praticamente ficamos uma semana sem internet. Poxa, mas apenas a internet. Eu acho que vocês viram o mal-estar que aquilo provocou. Quão dependente nós somos hoje, certo? De apenas um link de internet. E a tecnologia, obviamente, não se restringe unicamente à internet, tá ok? E a gente vai por aí também, que é um termo que eu falo e bato bastante na tecla, é o fato. Dentro da minha empresa, da minha imobiliária, todos os corretores têm smartphones, tablets. Pô, eu não sei o que é tablet, calma que eu vou explicar também. Eles têm notebooks, eles têm, por exemplo, câmeras sem fio, eles têm uma série de recursos. Mas isso tudo é utilizado da melhor maneira? O fato de apenas você ter, meus computadores são todos novos, computadores novos, impressoras novas, isso daí você tem apenas o quê? Entre aspas, um monte de equipamentos tecnológicos. Isso daí gera resultado tecnológico? É uma discussão também, tá ok? E uma coisa também que os recursos, né, de forma produtiva e não produtiva. Então, aquilo que eu falei, não adianta a gente ter, no caso, um monte de informação e esse monte de informação e equipamentos não nos retornarem alguma coisa. Então, isso aqui, de novo, sabe assim, isso aqui, pessoal, é mais para vocês refletirem mesmo, né? Eu fiz um investimento, sei lá, de R$30 mil. Troquei todos os computadores, impressoras novas, coloquei circuito de TV dentro da imobiliária, coloquei rede sem fio para o cliente poder utilizar. Daí eu pergunto, até onde isso vai retornar para você? Não lucro financeiro, mas, por exemplo, uma visibilidade, um elogio. Poxa, um elogio, isso é besteira. Não, não é besteira. Hoje, o cliente que elogia, no caso, o fornecedor, consequentemente, ele vai trazer para você uma série de outros novos clientes. Então, é só para vocês questionarem isso daqui. Tá? É legal que vocês peguem depois com calma, avaliem se realmente, vamos falar assim, o que vocês têm hoje permite vocês terem isso daí. Bom, na palestra, o seu Masson falou o seguinte, olha, a gente vai falar sobre alguns termos, né? Quem já conhece, eu vou pedir um minutinho só de paciência, porque alguns, de repente, não conhecem, né? A gente tem uma série de termos em informática, que aquela pessoa que dá a consultoria informática para vocês fala, e que muitas vezes você não conhece. Poxa, o cara chega lá e fala que deu problema. Por exemplo, o mecânico no passado falava a famosa, né, repimboca da parafuseta do carro, né? A gente aceitava. Pô, vai custar R$800 para trocar a repimboca da parafuseta. Hoje o cara vem e fala, viu, eu tenho que formatar o computador e instalar o sistema de novo. Quem realmente sabe o que é formatar o computador e reinstalar todo o sistema de novo? Pergunta, é realmente necessário fazer isso? Por que aconteceu isso daí? E mais, hein, gente, e mais. O software que está instalado ali é um software licenciado corretamente? O que é licenciado corretamente? Então, são esses termos que eu vim hoje para bater um papo com vocês. Uma coisa que eu não falei também, como eu disse, né, no caso, é um bate-papo informal. Se alguém quiser tiver alguma dúvida, não precisa esperar o final para tirar dúvida, não. Pode erguer o braço, perguntar, sabe? A gente está aqui para bater um papo sobre esse assunto. Então, eu acho que é bem legal ter essa interação. Olha, eu não sei o que é isso, não entendi, está falando muito rápido, muito devagar, vocês fiquem à vontade de sinalizar para mim isso. Bom, esse termo aqui, browsers, particularmente eu prefiro um termo chamado brownie. Acho que brownie todo mundo conhece, né? Aquela bolachinha gostosa, né? Mas a gente trabalha com browsers, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, browsers a gente tem alguns. Por exemplo, a gente tem esse carinha aqui, que é chamado de Chrome. Eu acho que, de repente, vocês já ouviram alguém falar Google Chrome, tem que instalar o Google Chrome no computador. Na verdade, é uma ferramenta para você poder navegar na web, para poder ver sites. Então, o browser é uma ferramenta para visualizar sites. Na verdade, acessar ou interagir com sites. Junto com o Windows, a gente recebe sempre, junto no pacote, o Internet Explorer, que é um dos browsers mais utilizados, porque ele vem junto com o Windows, instalado dentro do Windows. E existe também esse outro browser, que é uma raposinha, que em inglês é Fox, uma raposinha vermelha, Firefox, né? É até engraçado porque o nome da empresa que produz o Firefox é Mozilla, não confundam com o Mozilla, tá, pessoal? Não é dele, não. O pessoal fala, viu, mas tem algo a ver? Não, ainda não tem. Ou se tem, o Mozilla, pelo menos, não falou nada para a gente, né, que ele tem participação nessa empresa também, entendeu? Mas o Firefox, hoje, ele é um dos browsers mais utilizados. É considerado um dos mais seguros, inclusive, tá? Então, browsers,
ferramentas para navegar na web. Existem várias. Tem outros. Eu poderia passar o resto da noite falando de características de alguns browsers diferentes. Okay? Já o termo, pessoal, tablet. Isso aqui é um negócio que, geralmente, quem tem filho em idade adolescente, é o desejo de Natal da criançada. Eu quero um tablet. Aí se pergunta, para que você precisa disso? Não, eu quero. Tablet, pessoal, a gente brinca, né? Como existe chocolate de todos os sabores. Tablet existem diversos modelos. Diversos modelos. Mas o modelo mais comum que a gente encontra por aí, e é um dos mais caros, inclusive, é esse cara da maçãzinha aqui. O da maçãzinha é o da Apple, que no caso é o iPad. Nossa, mas o iPad ele tem alguma coisa a mais que os outros? Na verdade, ele pertence a uma marca, ou seja, é um tablet de marca, que tem uma engenharia muito boa por trás dele. Realmente um equipamento muito bom. Só que o preço dele inviabiliza. O que acontece, pessoal, é que existem algumas empresas, principalmente empresas chinesas, e algumas, inclusive, coreanas que estão produzindo. A LG, por exemplo, a LG produz tablets muito bons. A Samsung também produz tablets muito bons. Porém, na China, a gente é capaz de comprar tablets a preços realmente pequenos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o que o tablet tem? Geralmente, dentro do tablet, eu vou ter um browser e vou ter alguns outros aplicativos. E, a partir disso, eu consigo fazer o quê? Navegar na internet, sem fio. Se tiver a conexão 3G, não sei o que é, calma que a gente vai falar ainda hoje. Também é possível navegar na internet. Uma proposta legal com o tablet para as imobiliárias é o seguinte, visita virtual. Vou falar daqui a pouquinho o que é isso aí. Como assim? Viu, se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. É possível hoje, com dois, um corretor e um menino junto, um auxiliar, é possível você fazer, no caso, gerar uma visita virtual para alguém que está interessado em comprar um imóvel, ou então participar do lançamento de alguma coisa. Hoje em dia, gente, fazer stream de vídeo, jogar vídeo na internet, ou jogar vídeo dentro de um tablet, é muito fácil. Então, esse cara aqui, ele pode ser uma ferramenta bem interessante, certo? Se bem utilizado em aplicações imobiliárias. Tá? Bem interessante mesmo. Bom, assim como eu estava falando de palavras difíceis, eu vou dar alguns nomes para vocês também, que a maioria, de repente, ouve falar alguns nomes e não sabe do que se trata. Né? Bom, esse cara aqui, o Bill Gates, foi um fundador da Microsoft. Ele não fundou sozinho, tem outros vários nomes juntos. Exemplo, Paul Allen. O Paul Allen hoje está com uma empresa que promete levar o pessoal ao espaço, com um projeto especial chamado Starship One, certo? Era sócio dele. Bill Gates fundou a Microsoft, que é a proprietária detentora do Windows. O Windows pertenceu, ou melhor, foi fundada, criada na empresa que esse cara fundou. O iPad, o iPhone, o iPod pertence a esse cara aqui. Na verdade, não é ideia apenas dele, mas ele foi um dos precursores e que lançou essa ferramenta. Tem muita criatividade, muita ideia dele. Tá? Steve Jobs faleceu o ano passado já. Então, quer dizer, é uma pessoa que deixou um legado aí. Esse cara aqui, novo, a maioria não conhece. Quem daqui conhece Facebook ou já usou o Facebook? Esse cara é o criador do Facebook. Poxa, mas viu, ninguém usa isso. Vocês que imaginam. E dentro do Facebook, gente, acontecem coisas que quem não está lá não tem noção do tamanho da proporção que toma as informações que correm lá dentro. Esses dois caras também, eu acho que a maioria nunca ouviu falar. Eu vou dar o apelido, no caso, que todo mundo fala deles. Google. São os dois fundadores do Google. Os Google pertencem a esses dois caras aqui, sim. Eles foram os dois fundadores do Google. Okay? E existe também esse cara, que é o Michael Dell. Muita gente tem computadores da marca Dell. O Dell, para mim, era uma sigla, era alguma coisa. Não. É o sobrenome do criador da empresa. Só para vocês terem uma ideia, ele começou a fabricar computadores e permitia que a pessoa padronizasse ou fizesse o seguinte, eu quero um computador preto, quero um computador cor de abóbora, quer dizer, ele permitia customizar ou adaptar o computador. Ele ficou milionário assim, customizando e adaptando computadores. Tá? Então é legal a gente saber. De novo, pessoal, até onde a tecnologia ela é importante e ela é eficaz para a gente. Okay? Sobre a história da informática, tem alguns nomes também que eu não citei, que vale a pena a gente falar. Primeiro deles, pessoal, começou pelas mãos da IBM. O que nós temos hoje, hoje, por exemplo, olha só, eu tenho lá o computador aqui com mouse, telinha gráfica, olha que legal, é tão fácil fazer uma apresentação. Se eu sentar 20 minutinhos ali, eu faço uma apresentação, não sei o quê. A interface gráfica, gente, foi criada pela Xerox. Na verdade, é até engraçado, a pronúncia no Brasil é Xerox, no resto do mundo é Xerox. Certo? A pronúncia mais correta seria Xerox. Então, olha que interessante, o mouse é criação da Xerox.
da Xerox. Porém, foi a Apple e a Microsoft as duas que mais lucraram com isso daí. Okay? Hoje, o Windows, ninguém imagina usar o Windows sem mouse. Ah, não é possível. Sim, é possível. O Windows e todos os outros operacionais, os sistemas operacionais, eles permitem que a gente utilize ele sem mouse, inclusive. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem um problema que não tem braços, por exemplo. Como que vai utilizar? Para vocês terem uma ideia, eu posso dar comandos de voz. Ah, eu tenho que instalar um programinha? Não, dentro do próprio Windows eu apenas ativo um recurso chamado acessibilidade, e ele permite eu dar comandos de voz, mouse para a direita, mouse para a esquerda, mouse para cima, para baixo, quer dizer, ele vai fazer isso aí, clique, e ele simula para mim isso daí. Vale também para todos os demais produtos, inclusive os da Apple, né, pessoal? A Apple, geralmente, os produtos começam com iPhone, iPad, iPod, e tudo, gente, é muito caro, a Apple realmente, mas não é que é caro, entendeu? Na realidade brasileira, ele foge um pouquinho do nosso padrão. Bom, Google, gente, tem que falar dele porque o significado de Google, na verdade, seria, na verdade, um soluço, né? Uma interlocução para soluço. Então, quando eles tiveram a ideia de lançar o Google, na verdade, era só, na verdade, um motorzinho de busca. Hoje, pessoal, olha só, vamos falar de outro tópico aqui. É a empresa que mais vende adware. Quando você acessa o e-mail lá do Gmail, nossa, eu tenho um e-mail gigantesco dentro do Gmail. 7 gigabytes é muita coisa. Ah, muitas vezes, olha que interessante, né? Muitas vezes eu não tenho um pendrive de 7 gigabytes, mas eu tenho isso dentro do Google, né? Na verdade, tem uma grande sacada aí, que é o seguinte, o Google ele trabalha estatisticamente com isso. Por quê? Ele imagina que não são todas as pessoas que vão armazenar 7 GB lá dentro. Como assim? Se todo mundo colocar 7 GB, vai dar caos dentro do Google, vai dar colapso. Então ele joga com essa possibilidade que a maioria não vai utilizar 7 GB. Por isso que ele fala, eu dou 7 GB. Tem dias que vocês entram lá e ele fala, hoje você tem 6 GB, 5 GB. Pô, está reduzindo o tamanho? Não é. Ele tem um montante, tem uma formulazinha matemática que fala para vocês. Gente, dentro do e-mail tem na barrinha à direita e à esquerda 1 tonelada de propaganda. Essas propagandas são chamadas de adwares. Na verdade, elas são alguma coisa agregadas ou somadas à tela que vocês estão vendo ali. Então, o Google dá o e-mail gratuito, mas você é obrigado a ver propaganda. Ah, é assim que funciona? E se eu quiser colocar propaganda, olha só, da minha empresa ali, olha que legal, gente, o adware, que é um termo novo, acho que para a maioria de vocês, ele permite eu fazer propaganda seletiva. Quando a pessoa abrir um e-mail escrito imobiliária dentro do e-mail, automaticamente as propagandas que aparecem são relativas a imobiliárias. Se tiver escrito polícia, vai aparecer segurança, armas, sempre relacionado a isso daí. Então, se alguém abrir um e-mail que não tem imobiliária, não tem por que ele colocar uma propaganda do lado que não seja relativa à imobiliária. Então, isso é uma sacada do adware, ok? Não é apenas o Google que vende isso, não. No Brasil, o UOL vende também. Só que é óbvio que a abrangência do UOL perto da abrangência do Google ela é muito menor, ok? Outra coisa interessante é o motor de busca. Praticamente, eu acho que 100% das pessoas utilizam o Google. Ah, eu não sei alguma coisa. Ah, põe no Google que ele sabe. Sempre a propaganda é essa, né? Eu abro o Google, ponho o que eu quero ali. Ah, uma notícia nova ali, estão falando que, por exemplo, aconteceu um acidente, alguma coisa. Eu ponho lá, no caso, o nome da cidade, a palavra acidente, automaticamente aparece para mim. Gente, o engine ou o motor de busca do Google, sem dúvida nenhuma, é o mais usado no mundo, tá ok? Uma coisa que é legal é o seguinte, o Google é uma empresa que preza, né, no caso, pela privacidade das pessoas. Se você tem um e-mail lá dentro, e você mandar um e-mail para alguém, ou receber um e-mail de alguém, para você ter o acesso a essa informação, só judicialmente bem complicado, tá? Por quê? Porque o Google está localizado, olha que interessante, a sede dele, a sede do Google, parte dela é nos Estados Unidos e parte na Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem uma legislação um pouquinho complicada, contrato de extradição é muito difícil. Então, a ideia do Google de ir para a Nova Zelândia é não permitir que outras pessoas possam, através de mandados judiciais, conseguir abrir uma caixa postal, por exemplo, tá ok? E hoje é uma das empresas que mais cresce no mundo. Então, é legal vocês conhecerem um pouquinho do que é o Google, tá ok? Dentro do Google, nós temos mais de 50 produtos, legal que vocês conheçam alguns deles. Esse no Brasil está morrendo já. Foi uma onda, e agora, vocês falam assim, pô, ninguém mais usa Orkut, né? Olha que engraçado, bem engraçado isso. Norte e Nordeste do Brasil, Facebook não colou. Lá para cima, gente, todo mundo só usa Orkut. Pô, eu vou ter um empreendimento no Nordeste.
Ah, vou pôr no Facebook. Nem percam tempo. Se é no norte e no nordeste, vocês vão entrar onde? Propaganda dentro do Orkut. O Google é capaz de pôr adware dentro do Orkut. Ele vai pôr, obviamente. Então, é isso daí o que é focado para norte e nordeste. Alguém que mora lá em Porto Alegre, não vai, vamos falar assim, a gente não vai ter um ganho muito grande de anunciar lá, certo? Gmail, isso daqui, galera, é um negócio que vale a pena a gente falar, né? Hoje, por exemplo, muitas vezes a pessoa chega e fala, viu, eu quero comprar um terreno, mas eu não sei direito onde fica. Há 2 anos atrás, na verdade há 1 ano, o Google finalizou o Street View Piracicaba. Hoje, eu consigo navegar nas ruas de Piracicaba como se eu estivesse andando. Eu posso ver, olhar para as casas, olhar para as instalações, e a cada 3 anos isso daí vai ser o quê? Refeito. Então, é uma ferramenta fantástica. Por exemplo, eu não sei chegar aqui na prefeitura de Piracicaba. Poxa, será que é possível a gente, vamos falar assim, de alguma forma, de repente, a gente de alguma forma vir até aqui? Sim, é possível. Por exemplo, olha, você consegue, a partir do mapa, clicando no mapa, você consegue visualizar fotos e, inclusive, um vídeo em tempo real onde você consegue visualizar, sem contar todos os dados, no caso do endereço citado. Gente, isso aqui é uma ferramenta fantástica, tá? Só pegando um gancho, nada a ver com a palestra. Gente, isso daqui eles dão de graça para a gente, não cobrou nada. Tudo bem, tá? A gente não tem que entrar nessas aspirações, nessas perguntas que eu vou fazer, mas é legal a gente questionar. Se isso daqui é dado gratuitamente para nós, o que será que os militares não têm? Sobre mapas, fotos. De repente, pode ter alguém até ouvindo o que eu estou falando aqui, tá? Eu não sei se realmente chega a esse grau. Mas olha só, gratuitamente nós temos isso. Isso daqui hoje, para negócios imobiliários, é um negócio incabível hoje, é incabível, tá? A gente fazer isso. Mais uma coisa também, é possível você integrar dentro do Google Maps, olha que negócio legal, o roteiro de como se chegar a um local. Eu estou no ponto A, quero ir ao ponto B. Ele fala rua por rua como chegar até lá. Dá a distância em quilômetros. E você pode optar pelo caminho mais rápido ou pelo caminho mais curto. Como assim? O mais curto não é o mais rápido? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes vale a pena você andar um pouquinho mais, cair em avenidas e chegar muito mais rápido lá. Então depende muito disso daí. Essa ferramenta do Google Street View, isso aí tudo é gratuito. A gente não tem que pagar nada para utilizar. Isso daqui, gente, vamos falar assim, dentro de um tablet é uma ferramenta fantástica. Certo? Você está na rua com um cliente, espera um pouquinho. Você dá 2, 3 cliques no tablet e você está mostrando para ele, inclusive, outra opção. O cara chegou e falou, olha, não gostei da vizinhança desse imóvel. Não tem problema, tem um outro aqui, dá uma olhadinha nesse. Olha a vizinhança, quer ir conhecer? Quer dizer, você estando com um tablet na mão, você consegue mostrar tudo isso. O Talk, pessoal, é uma espécie de bate-papo, tá, ok? Vocês podem utilizar no lugar do MSN e de outros. O legal do Talk é que vocês podem implementar dentro da imobiliária e todo mundo pode falar num grupo, inclusive quem tem celular. Eu tenho smartphone, eu posso ir para a rua e conversar via Talk? Pode. Cada vez que você mandar uma informação para a pessoa, bate no celular da pessoa como se fosse uma mensagem de texto. Então a pessoa está na rua recebendo aquilo ali, plim, plim. Então o Talk é um dos poucos que se integram com o celular na rua. Celular, gente, utilizando uma tecnologia chamada Android. Okay? O que é o Android? O Android também pertence ao Google e é um desses outros 35 produtos aqui. Tá? Android é do Google? Sim, o Android é do Google. Eu tenho smartphone com Android. Na verdade, tem um pouquinho do Google dentro do seu celular. Picasa, na verdade, é um álbum de fotos. Você pode colocar uma tonelada de fotos lá dentro. Ah, eu tenho um blog dentro do Blogger. Também, olha só que interessante, o Blogger também é do Google. E por último, acho que uma das ferramentas mais utilizadas, né? O YouTube, onde você pode colocar canais. Eu vou falar um pouquinho adiante da gente colocar canais. Por exemplo, eu posso colocar um canal de treinamento da minha imobiliária dentro do YouTube? Pode não, você deve colocar. Ah, eu gostaria de colocar, por exemplo, um vídeo sobre um empreendimento. Deve criar um canal. Eu quero colocar um treinamento específico para os meus funcionários. Deve colocar ali dentro. Poxa, essa palestra do Luiz Paulo, eu posso incorporar ao meu canal? Pode incorporar também. Então, gente, olha só, o YouTube ele é vamos falar assim, um dos grandes facilitadores. Então, uma coisa que ela perguntou que é bem interessante, né? O que eu posso fazer é o seguinte, dentro do YouTube, eu posso criar um canal chamado canal privado. O que é isso daí? Esse canal privado eu vou dar direito para algumas pessoas que têm e-mail do Gmail e essas pessoas podem assistir o vídeo.
As demais, simplesmente, elas vão ver apenas um videozinho preto falando clique para efetuar o login ali. Então, quando ela clica, vai perguntar o usuário e senha do Google. Se você, no caso, administrador e proprietário do vídeo, deu direito, a pessoa pode ver. Senão, não vê o vídeo. Certo? E mesma coisa também de, vamos falar assim, compartilhar aquele linkzinho para você pôr no site o vídeo. Você fala que você não quer compartilhar o seu vídeo. A pessoa tem que ir ao YouTube, dentro do seu canal, para poder assistir o vídeo. Mais dúvidas, gente? Fica. Você tem, na verdade, relatórios de quem em que momento assistiu. Uma coisa que o Google está prometendo para a gente já há algum tempo, mas infelizmente ainda não conseguiram fazer, é o seguinte. Eu quero saber, por exemplo, se uma pessoa assistiu o treinamento até o final, o vídeo até o final. Eles mostravam o seguinte, olha, o usuário tal clicou no vídeo, tal dia, tal hora. Já era alguma coisa. Viu? Mas nada impede, por exemplo, que o cara clicou e... Então, agora eles estão prometendo para a gente, eles falaram que para o começo de abril vai estar disponível já, saber quantos minutos do vídeo a pessoa clicou e assistiu. Então, vai ser um negócio bem legal. Aí fecha o ciclo. Você consegue disponibilizar somente para algumas pessoas, o acesso somente para assistir, então, okay, e vai por aí afora. Gente, uma coisa que é interessante falar do YouTube é o seguinte, quando a gente assiste o vídeo, ele baixa o vídeo inteiro no computador da gente. Dá para eu pegar o vídeo dali já e gravar em DVD, CD? Dá também. Então, isso daí, vamos falar assim, é um modelo um pouquinho assim, complicado quanto à segurança, se for alguma coisa mais privada. Mas, tirando alguma coisa que tenha segredo, vamos falar assim, de negócio, de empresa, treinamento das coisas a gente pode utilizar sem nenhum problema. Tá? Então, é legal falar, saber que o Google está aqui prometendo um monte de coisa para a gente e realmente, vamos falar assim, tudo ele está cumprindo. A gente não pode ver as costas para a Microsoft. Vocês vão perguntar, poxa, Luiz Paulo, você gosta da Microsoft? Gente, a Microsoft, ela criou o Windows. O Windows, gente, ele praticamente, assim, eu respeito por um motivo. O Windows é um sistema operacional que muita gente xinga. Às vezes trava, às vezes dá a famosa tela azul, às vezes isso, pega vírus. Gente, o Windows ele foi um sistema operacional criado para rodar em todos os computadores. Até aquele computador velhinho que eu peguei pedacinho de 3 ou 4, canibalizei, né, montei um Frankenstein e instalei o XP lá, e está funcionando. Ah, eu vou deixar somente para a menina lá que atende o telefone poder navegar e ver o e-mail. Funciona. Então, gente, olha só, é um sistema operacional que merece respeito. A gente tem, vamos falar assim, diversos sabores de Windows, tá ok? Quando fala sabores, vou mostrar para vocês alguns aqui, que eu acho que a maioria nunca viu, inclusive. Né? Por exemplo, ó, esse cara aqui. Ó. Alguém se lembra dessa telinha aqui? Não, esse eu acho que ninguém se lembra. Ó. Esse aqui é o Windows versão 1.0, primeiro. 1983. Ah, em 1983 eu não mexia com computador, então não vai se recordar disso. Poxa vida, né? Mas é antigo. A carinha dele era assim, gente. Olha que bonito. Ó. Tinha um reloginho, um editor de textos, um joguinho. Era um negócio muito, muito assim, compacto. Ele foi criado na época, basicamente, para poder incorporar recursos da planilha Excel. Okay? Então, a interface gráfica foi para isso. Esse daqui, alguns podem ter visto, que é o Windows 3. 3.0, mais específico. Né? Ah, aquele Windows bem antiguinho que rodava naqueles computadorzinhos 386. É, esse cara aqui. Ó. Esse daqui já não tem nada de velho, não falar assim de tão antigo, né? Mas é legal falar para vocês também. E atualmente a gente tem XP, Vista, 7, e estão prometendo para outubro para a gente o Windows 8 já. Poxa vida, né? Então quer dizer, quando chegar o Windows 8, praticamente eu vou ser obrigado a parar de utilizar os outros? Não, a Microsoft prometeu XP para a gente até 2014, sendo atualizado certinho. Eu acho que a maioria de vocês que trabalham com computador deve ter no computador, nos mais antigos principalmente, o Windows XP. É uma das versões mais estáveis, mais confiáveis, dificilmente dá um problema grave que não tenha solução. Então, isso aqui é legal que vocês comecem a utilizar. Outra coisa que é legal falar da Microsoft é esse cara aqui, ó, Bing. Quem daqui já ouviu falar de Bing? Ninguém? Então, eu vou falar o que quer dizer o termo Bing. But, em inglês, é mas. Is not, não é Google. Ah, então quer dizer que é uma opção ao Google, ao motor de busca da Microsoft? O Bing, na verdade, é aquela telinha de busca da Microsoft. www.bing.com. Ah, eu posso efetuar buscas lá? Posso.
É melhor do que o Google? Só vocês podem dizer que exatamente eu não sei dizer para vocês se na área de imobiliárias ou de negócios imobiliários ele é melhor. Eu não vou ser bem sincero com vocês, eu não saberia, vamos falar assim, mensurar se ele é mais efetivo ou não. Só posso falar uma coisa, o Bing é uma ferramenta muito mais nova, mais recente do que o Google. Ela é, vamos falar assim, ela é novinha, tem coisa de 3 ou 4 anos, não muito mais que isso. E tem um detalhinho também, tá? Ele é muito focado em máquinas com Windows. Então tem opções, por exemplo, que nós temos de máquinas com Linux que não funcionam. Então o Bing ele tem algumas restrições. Eu acredito que ele deva ser um pouquinho mais fraco do que é o Google hoje para buscas. E isso daqui é legal, gente, ó, Action Pack. A Microsoft tem isso e não faz propaganda disso. Por quê? Vamos parar e pensar. Quanto que custa uma licença do Windows para vocês comprarem original e instalarem no computador no escritório de vocês? Alguém arrisca o palpite? Quanto custa um Windows? R$500 por cima, não menos que isso. E se, por exemplo, eu falasse para vocês o seguinte, vocês podem ter 10 Windows, e o Windows de qualquer sabor, o Windows 7, o XP, o Vista, até aqueles tais de Windows Server, que é para servidores, máquinas de grande porte. 10. Você pode ter um de cada. Certo? 10 Windows. Mais 10 Offices originais, mais praticamente 10 de todos os produtos da Microsoft. Tudo isso por menos de R$600. Ou seja, paga R$600 e ganha 10 de cada um. Pô, é mágica? Não, não é mágica. Chama-se Action Pack. Isso aqui a Microsoft não faz propaganda. Só que ela exige que seja alguém especializado que vai prestar uma consultoria a vocês. Essa pessoa cadastra a empresa de vocês no Action Pack, tem que responder um questionário, vocês pagam um boletinho de, acho que são R$548, o último que eu prestei uma consultoria para uma pessoa. E depois disso, você pode instalar o Windows em 10 máquinas original, não é pirata, original. Microsoft manda o número, aquele número de série para vocês, original. Então, eu não tenho 10 computadores na minha empresa. Vocês podem pagar alguma coisa, vamos falar assim, inferior a R$600, para ter, inclusive, o Office, pessoal. O Office, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, tudo original por menos de R$600 para 10 máquinas. A ideia da Microsoft não é pôr ninguém na cruz. Ela quer que todo mundo se legalize. A grande vantagem de ter um Windows, um software original é que não aparece aquela telinha falando que não pode atualizar, é que não vai pegar mais vírus. Por quê? Porque a Microsoft tem uma ferramenta chamada Microsoft Essentials, que você instala na máquina, e que aquele negócio de vírus que aparece direto, está com vírus, isso e aquilo, desaparece essa mensagem. Aí, remove o vírus também? Remove o vírus também. Pode usar o banco sem nenhuma dificuldade. Então, é complicado falar, né? Que nem o Action Pack é um pacote que a Microsoft oferece, como o nome já diz, né? Para parceiros. Então, na verdade, é como se fosse um pacote de incentivo a empresas menores, para que essas empresas possam utilizar toda a tecnologia. O fato é que no Brasil não é só a carga tributária, tá? Vamos falar assim, existe um negócio chamado atravessador de software. Como que é isso? Se eu ligar na Microsoft e falar, eu quero comprar um Windows, ela vai falar o seguinte, vá na Bra Software, vá na Offster, ela vai mandar vocês para uma empresa, e essa empresa tem que ganhar também. Certo? Já no esquema de partner, não tem isso. O que a minha empresa vai ganhar da Microsoft por isso? Nada, eu não ganho nada da Microsoft. Quanto que você vai ganhar, no caso, vamos falar assim, dos R$600 que eu vou pagar? Não ganho nada disso. Na verdade, o que acontece? Apenas instalar um Action Pack é uma coisa muito pequena. A ideia é vender, no caso, uma consultoria muito mais abrangente. Analisar para você todo o seu parque de informática, tá ok? Então, o fato de ser partner, eu posso fazer para vocês esse esquema. Uma coisa que é interessante, vou falar depois com o seu maçom, é o seguinte, se de repente, o Cresce quem parece que vai achar interessante, vamos fazer, quem quiser fechar um pacotão de Action Pack, a maneira de fazer um e fazer vários é mais ou menos a mesma. A gente pode depois tratar e, de repente, fazer até algumas palestras falando específico de Pack. Action Pack, eu venho ensinar vocês como fazer o Action Pack. Eu consigo fazer também? Vai ter que treinar um pouquinho, mas consegue, não tem mágica nele. É que tem que cadastrar em vários locais, abrir uma conta de e-mail no Life, e responder um questionário, isso e aquilo, e é bem técnico, gente. Dá para falar para vocês que é bem técnico. Oi?
Não, você não precisa ser um partner. O partner é uma pessoa que vai guiar você e rapidamente você consegue fazer. Pode, você pode pegar no Google, no Bing, principalmente, né? No Google não, no Bing. Microsoft Action Pack, daí vai ter lá, clique aqui, se cadastre, isso e aquilo, responda o questionário e ganha desconto. Você pode ir lá e fazer, não existe a obrigatoriedade. É que o partner já tem a prática, gente, então que vocês levariam 2, 3 dias, a gente pode fazer em 2, 3 horas no máximo, entendeu? Outra coisa que é interessante também é o seguinte, gente, dentro do Windows, após vocês receberem o suporte do Action Pack, a série de números, os números seriais certinho, a gente instala para vocês o Windows direitinho, do jeito que tem que ser, e a gente vai fazer uma série de configurações no Windows para evitar pegar vírus e outras coisas. Não sei se vocês sabem, mas o Windows tem um recurso chamado ponto de restauração. O que acontece? Deu um problema, volta como estava ontem ou semana passada. É possível fazer isso. É só configurar corretamente. Aí, vou falar assim, essa configuração é melhor chamar um partner para fazer. Eu vou chamar, por exemplo, sei lá, tem um menino lá que é muito bom em informática. Se ele souber fazer, beleza, pode chamar ele, não tem problema nenhum. É que o partner, vamos falar assim, é um parceiro da Microsoft e ela, no caso, dá um diploma, ela dá um brochinho que o cara, quando vai lá, está usando. Então, quer dizer, ela vai dar algumas facilidades e vamos falar assim, a Microsoft assina embaixo do trabalho daquela pessoa. Sim, senhor, faz atualização automática. Todos vamos falar assim, todos os softwares do Action Pack, você faz todas as atualizações sem nenhuma restrição. Certo? Então é interessante, tá, pessoal? O Action Pack ele é interessante. Daí vocês vão perguntar, qual é a validade? Ninguém perguntou isso, né? O Action Pack, gente, geralmente ele é renovado anualmente. Espere um pouquinho. Então eu pago, por exemplo, R$600 por ano, se eu quiser, depois de um ano, continuar recebendo as atualizações. Eu tenho XP aqui em tudo, não quero mais atualização. Beleza, para de pagar e usa só o que tem. E posso instalar nas 10 máquinas? Posso. Apaguei, queimei uma máquina, troquei a máquina. Pode colocar naquela nova, não tem problema. O que você para de receber são as atualizações após um ano. Então, o contrato de Action Pack dura 1 ano. Eu continuo usando, só não tenho. Vamos falar assim, exemplo, saiu o Office 2012. Quem tem o pack que venceu já não consegue baixar o 2012, mas pode usar o 2010 sem nenhuma restrição. Galera, dando sequência, vamos falar um pouquinho de e-mail. Esse negócio de e-mail aqui, algumas pessoas ainda se confundem. Coloquei um exemplinho ali, quanto a essa coluninha que está aqui. É bom falar sobre o CC, ou então, no caso, né, apenas copy, e, no caso, CCO. Gente, com cópia e com cópia oculta. Algumas pessoas ainda fazem confusão com isso. Quando eu ponho com cópia oculta, automaticamente, vamos falar assim, ninguém, exceto o primeiro, vai, vamos falar assim, receber a origem. Se eu der um responder a todos, aqui no caso, só o Mozilla que estaria recebendo. Então quer dizer que se eu mandar um e-mail para 500 pessoas, por exemplo, mandei para o Mozilla, cópia oculta para 500, vai aparecer que apenas o Mozilla recebeu. É o Mozilla e depois ele põe aqui embaixo, mais um grupo de pessoas não identificadas. Então, tomem cuidado, porque às vezes algumas pessoas, na hora de fazer, até, por exemplo, eu recebi um e-mail, eu não vou falar o nome da imobiliária, porque assim, é até um pouco antiético, mas assim, é uma imobiliária que tem um certo nome na cidade, sobre um empreendimento. E lá, para vocês terem uma ideia, tinha mais de 300 e-mails e estava aqui, com cópia. Não estava com cópia oculta. E eu via para quem que ele mandou tudo aquilo ali. Imagine que, por exemplo, se eu ficasse meio, eu não quero propaganda de imóvel no meu e-mail. Eu respondo a todos com, sei lá, um xingamento, alguma coisa. Todo mundo receberia. Então, esse com cópia, vamos falar assim, risquem do dia a dia de vocês. Se vai mandar para mais de uma pessoa, com cópia oculta, ponto. Tá? Não, vamos falar assim, a partir de agora vocês não usam mais o com cópia. Mas eu quero ter certeza que a pessoa veja. Então, você escreve no corpo, com cópia para fulano de tal. Às vezes pode acontecer, por exemplo, eu tenho uma lista grande aqui. Se um dos e-mails do meio ali tiver com problema, esqueci de colocar um arroba, ou tem, por exemplo, @gmail.com. Isso daí ele vai fazer o quê? Ele vai, na verdade, recusar esse e-mail. E vai dar um problema. Aí eu tenho que passar, correr tudo aquilo de novo. Então, uma dica para vocês, tá? Existem softwares para disparar mailing. Quando a gente fala mailing, é listas de e-mail. O Outlook, ou então, por exemplo, aqui eu estou utilizando o Thunderbird, que é um software para fazer gerenciamento de e-mail. Eles não são recomendados para fazer isso. Tem softwares específicos. Sim.
Thunderbird é este software aqui que a gente usa para mandar e-mail. Igual ao Outlook, é um Outlook. É igual a um Outlook. Pessoal, existe o Thunderbird, existe o Outlook, existe uma série de softwares similares para fazer gerenciamento de e-mail. São todos, vamos falar assim, a mesma carona. E existem softwares específicos para a gente poder disparar listas, mas listas grandes mesmo de e-mail. Então é interessante pensar em, de repente, trocar esses softwares por softwares específicos para fazer envio de e-mails. Tá? Aí vocês vão falar assim, poxa, você não podia falar para a gente? Então, galera, infelizmente, assim, não daria tempo, se eu fosse falar, teria que ficar a noite inteira falando só desses softwares. Não são difíceis de usar. Se vocês tiverem interesse, falem com o seu maçom, a gente agenda um dia, eu venho de novo falar para vocês, e a gente faz uma demonstração aqui, inclusive. Pede internet, tem um cabinho de rede ali, a gente demonstra para vocês como utilizar. Muito fácil de utilizar esses softwares. E existem softwares desses gratuitos. Vocês não precisam fazer o quê? Comprar softwares. Eu não tenho que pagar, regularizar, não, é de graça. Você pode baixar da internet e instalar. Ou então chamar alguém para pegar, no caso, e fazer a instalação para a gente. Beleza? Então, quer dizer, são coisinhas que vale a pena dizer. De novo, tá? Vamos falar assim, se vocês guardarem isso para o resto da vida, vou falar assim, saio daqui hoje feliz, tá? Eu teria que ter uma ferramenta para mim cadastrar todos os e-mails e depois pegar e lançar? Exatamente. Ou seja, é um software onde eu vou colocar todos os endereços de e-mails, posso inclusive agrupá-los. Isso aqui é família, isso aqui é amigo, isso aqui é cliente. Por exemplo, isso aqui é cliente empresário, isso aqui é cliente estrangeiro, isso aqui é cliente não sei o quê. Você pode criar grupos. E eu falo, vai sair um empreendimento novo, quero mandar para todo mundo e mais alguém. Marca todos. Automaticamente ele dispara para todo mundo. Poxa, essa ferramenta faz isso? Faz. Fácil de fazer? Com 4 ou 5 cliques. Você põe o texto ali, pode pôr, inclusive, fotos. Inclusive, gente, uma coisa que é bem legal falar, tá? Aqui no corpo do e-mail, dá para fazer uma série de mágicas e colocar não a foto não vai anexada. Por quê? Foto anexada que gera aquele e-mail gordo, grande, não sei o quê, né? E-mail Faustão acabou já, gente. Agora a gente manda apenas uma linhazinha aqui no meio, e essa linhazinha faz abrir a foto aqui dentro. Nossa, mas e funciona isso? É o meio mais inteligente, inclusive. Por quê? Algumas pessoas não aceitam o software de e-mail delas já é programado para apagar e-mails que tem foto anexada, aquelas coisas. Quando a gente utiliza uma ferramenta como o Outlook, o Thunderbird ou outro software para fazer envio de e-mails, eu mando 200 e-mails, voltaram 30 e-mails. A hora que voltam os 30 e-mails, eu não sei, por exemplo, em que cadastro que está cada um desses e-mails. Essa ferramenta de mailing, quando volta um e-mail, ela é capaz de identificar e falar para você, aquele cliente que você cadastrou semana passada lá, está voltando o e-mail dele. Ela fala exatamente de que grupo é aquele e-mail. Ela é capaz de identificar isso daí. Poxa, mas quanto custa essa ferramenta? Não custa nada, está de graça na internet. Tem que apenas aprender a baixar, instalar e utilizar ela. Mas quanto tempo demoraria? Exemplo, se a gente viesse aqui um dia à noite, 3 ou 4 horas, a gente consegue sossegado, vamos falar assim, fazer alguns testes de e-mail, mandar e-mail, e vocês já saem daqui aptos, inclusive, a fazer isso no escritório de vocês, na empresa de vocês, sem nenhum custo. Tá? Ou seja, não há custo para fazer o envio do e-mail. Então, é um negócio que é interessante. Essa ferramenta, muita gente sai questionando, e-mail já era, tem Facebook, Twitter, não sei o quê. Não, gente. Detalhe, o único documento que vale como prova hoje é e-mail. E-mail já é considerado prova. Vale como correspondência, tá? O e-mail hoje é considerado correspondência. Mandar o e-mail é igual mandar uma carta para a pessoa? A mesma coisa, ou seja, legalmente falando, o e-mail já é reconhecido como correspondência. Certo? Outra coisa também que eu nem entrei no mérito, não dá tempo, tem muito assunto para falar, também poderia falar sobre e-mail. Dentro do e-mail, a gente tem um cabeçalho para a gente saber se realmente o e-mail que eu recebi veio de alguém que realmente estava esperando. É possível? Sim, é possível fazer isso. Então, quer dizer, um dia a gente pode vir conversar só sobre e-mail. Isso aqui é assunto para bastante tempo. Tá? Gente, vamos falar sobre um assunto que eu acho que a maioria de vocês aí vão falar assim, ficam naquela, né? Que tipo de banda larga vocês têm? Eu tenho NET, tenho Speed, tenho GVT, tenho internet via rádio. Geralmente a gente não conhece a tecnologia que nós temos, né? Na verdade, a gente tem algumas tecnologias hoje, principalmente as chamadas DSL. Por que DSL? Se vocês pararem para observar aqui, praticamente o final é o mesmo, o que muda é apenas o cabeçalho. Cada uma tem características próprias. Vocês vão perguntar qual é a melhor. A melhor é a que está, vamos falar assim, lhe atendendo com, vamos falar assim, maior efetividade.
Se vocês perguntarem, eu tenho que instalar um link lá na minha empresa, net ou telefônica? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual está mais próxima da central, ou seja, da net ou da telefônica? Olha, eu estou do lado da central, por exemplo, da telefônica. Comprar net ali, gente, me desculpa, mas é burrice. Por quê? Porque a telefônica vai ser muito mais veloz ali. O que conta nesse momento hoje é a distância entre a central e meu escritório. Eu estou do lado da GVT. Se eu for colocar a telefônica, próxima à central da telefônica vai estar lá na Rua Voluntários. Gente, vai cruzar o centro. Toda a interferência que existe no centro. Então, vamos parar e pensar, né? Usando de lógica, a melhor coisa é, vamos falar assim, hoje, né, a melhor maneira de eu escolher qual a central está mais próxima. Essa vai ser a melhor, a que menos vai cair, a que vai dar uma velocidade mais constante. Não é mais rápida não, tá? Mas a mais constante. Ou seja, a que vai dar um pouquinho mais de paz para que eu trabalhe. Então é legal falar. É óbvio que existem diferenças técnicas entre uma e outra. Aí alguns vão falar o seguinte, eu li num artigo, numa revista, que o HDSL é melhor. Não, o HDSL ele é mais, vamos falar assim, mais moderno. Mas melhor eu não diria que seria não, viu? Ele também tem as próprias dificuldades dele. Então, vamos falar assim, para facilitar a vida de vocês, o melhor é que a central está mais próxima de vocês. Na vila, por exemplo, net na vila, não recomendo, melhor pegar o quê? Telefônica. Por quê? Óbvio que a gente tem uma central na vila, ou toda a proximidade ali, vou falar assim, da ponte do Mirante, até lá embaixo, perto, por exemplo, do quartel do corpo de bombeiros lá, telefônica vai atender muito bem ali. Tem uma central próxima. Agora, por exemplo, na Avenida Independência. Gente, por favor, Avenida Independência tem que ser net. Gente, aqui tem alguns termos, tá? Eu não vou nem entrar no mérito para vocês. Eu vou falar em resumo. Isso aqui era telefonia analógica, não tinha torpedo SMS, não tinha internet. Depois surgiu a telefonia digital. Surgiu um tal de WAP. Okay? Esse WAP é aquele que era cobrado por minuto, tinha aquela internet lenta no celular, ruim pra caramba, tá? Surgiram depois as internets 2,5, 2,75G, isso aqui na verdade é uma invenção de brasileiro, tá? Esse nome não existe internacionalmente. Você vai falar assim, poxa, isso daí é legal para quê isso aqui, né? Esses modelos de internet aqui, a gente tem hoje na maioria dos celulares. Aparece um Ezinho ou um Gzinho no aparelho celular da gente. Então quando você pega o aparelho celular seu, tá lá um Gzinho nele, o Gzinho é de GPRS. Aparece um Ezinho, que eu não sei o que é, do lado do sinalzinho da antena aparece EDG. Então, quer dizer que eu tenho possibilidade de usar a internet? Tenho possibilidade de usar a internet. O 3G, pessoal, tem uma série de formatos. Qual é o melhor? Depende da distância que você está da próxima antena. Mesma coisa. Então se eu estou do lado da antena, se você está debaixo da antena você vai ter problemas até que um pouquinho graves com isso aqui, tá? Porque o sinal não foi projetado para trabalhar debaixo. Pelo menos eles recomendam 50 metros da antena. Debaixo da antena o sinal é ruim. 4G, galera, estão prometendo para a Copa. Vamos ver se é verdade, né? A Dilma falou, olha, pelo menos nas cidades que tiverem jogos da Copa, em 2014 nós teremos 4G. Tomara que isso daí seja possível de ser feito até lá. O investimento vai ter que ser bem alto, tá? Porque, primeiro, a gente vai ter que ter terminais celulares que funcionem assim. Não vai ser para brasileiro usar, vai ser para gringo que já tem isso lá fora. Bom, outras palavras também que aparecem vamos falar assim, no dia a dia tecnológico, né, pessoal? Algumas que estão virando moda aí. Essa que eu coloquei para vocês aqui, essa aqui foi meio que sacanagem, tá? Acho que a maioria nunca ouviu falar disso. Ginga, para mim, é um negócio de dançar, alguma coisa assim. Bom, é relacionado à TV digital. Vamos falar assim, seria, na verdade, brasileira é sacanagem falar, né? Seria nipo-brasileira, né? Quer dizer, o padrão japonês adotado no Brasil, com as restrições devidas que nós temos aí. Ou seja, o Ginga, ele permitiria a interação. A TV digital, uma das promessas dela é que a gente jogasse xadrez com alguém através da televisão. Quem tem a TV digital viu que só melhorou a imagem, mais nada. Eu comprei lá o decoder, ou a minha TV veio com o decoder, ficou boa a imagem. Mas não tem aplicativo ali. Precisa desse cara aqui. Então isso aqui, parece que agora o Ministério das Comunicações está exigindo que tenha dentro dos decoders esse cara. Aí a gente vai conseguir poder conversar com outras pessoas. Desde bate-papo, até acessar banco, até jogar xadrez, diretamente dentro da internet, tá? Então, são uma palavra que é relacionada à tecnologia, é legal que vocês saibam. Gente, essas duas vocês já ouviram falar. ERP, na verdade, é um software para, vamos falar assim, fazer o plano empresarial
Ele incorpora tudo, é um software que tem folha de pagamento, contabilidade, livros fiscais, tem tudo dentro de um único software. Então, se a minha empresa puder ter um RP, vai ser fantástico, porque eu vou ter o trâmite das informações ali dentro. Desde a hora que a pessoa faz um orçamento até a hora que ela pagou lá o imóvel que ela comprou. O RP ele é capaz de gerir tudo, ele é criado para gerir tudo. Ao mesmo tempo, nós temos também esse outro cara aqui, que é o CRM. O CRM, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai gerenciar relacionamento com o cliente. É isso que quer dizer em inglês aqui. Então quer dizer que, por exemplo, olha só, hoje eu entrei em contato com o cliente, mandei um e-mail para ele, recebi o e-mail dele, uma ligação. Você coloca tudo dentro do CRM e uma vez que você tenha isso, na verdade, tem um registro para que qualquer funcionário da sua imobiliária possa pegar e analisar o que foi feito com aquele cliente. O cliente pediu para mim, por exemplo, olha só, um CD com todas as fotos de alguns imóveis. Eu mandei para ele, registra no CRM, que na ausência daquele funcionário, você vai lá, olha e fala, viu, querido, você já recebeu o CD, tudo certinho? Quer dizer, o CRM, então, é para relacionar com o cliente. O ERP é para fazer o gerenciamento e o plano empresarial. Então, são dois softwares bastante diferentes, mas a gente ouve falar bastante. CRM, ERP, tá? Isso aqui é outro termo também que a gente pode falar bastante, mas eu vou dar uma encurtada. Gente, vírus, worm e vacina. Vacina, o nome já diz, é para poder remover. Worm, na verdade, são espécies de vírus que eles entram e eles bagunçam o computador. Eles não vêm com o intuito de apagar ou infectar arquivos. Geralmente vem por e-mail, tá? Já o vírus, a ideia dele realmente é bagunçar e zoar mesmo a máquina. Às vezes, bloqueando a máquina até de ligar. Gente, computação em nuvem é um termo também que vocês estão começando a ouvir falar. O que é computação em nuvem? Por exemplo, olha só, o Google permite que eu coloque meus arquivos em algum lugar lá que eu possa acessar de qualquer computador em qualquer lugar. Isso, ou seja, eu estou pegando os meus arquivos e estou colocando aonde? Dentro da nuvem do Google. A nuvem, na verdade, vamos falar assim, entre aspas, né, é um local que está num plano superior e que pode ser acessado ou visto de qualquer lugar. Então, computação em nuvem nada mais é do que pegar as informações que você tem, que são importantes, e colocar em um local onde você pode acessar e utilizar de qualquer lugar. Do meu escritório, posso utilizar, por exemplo, da minha casa, posso passar essa informação para outra pessoa, ou seja, é um meio de compartilhar a informação. Depois, pessoal, aqui embaixo eu tenho alguns termos, Blu-ray, MKV, DVX, formatos de vídeo e de imagem. Beleza? Isso aqui são formatos de vídeo e de imagem. Esse formato aqui é o mais moderno, que promete substituir o DVD. Não sei se isso vai ser verdade. DVD, gente, está numa discussão meio complicada. Vocês estão vendo que hoje, quantas locadoras de vídeo e DVD tem na cidade hoje? São poucas, né? Estão desaparecendo. A coisa de 10 anos atrás, locadora, cada esquina tinha 2, 3. Isso está mudando, né? Na verdade, a internet é a grande responsável por despopularizar aquilo ali. E depois tem 2 termos aqui, gente, intranet. Intranet, na verdade, é um site específico para ser utilizado dentro da minha empresa. Mas tem intranet que eu acesso de fora da minha empresa? Tem também. Então, os recursos públicos da minha intranet são chamados de extranet. Eu nem entrei tanto nessas palavras, mas é bom vocês saberem. E portal é um local onde, a partir dali, eu acesso vários outros sites. Por exemplo, o site do Cresce SP, portal. A partir dele, vocês acessam uma infinidade de informações. Então, tudo que eu quiser saber sobre Cresce em São Paulo, Cresce SP. A partir dele, do portal do Cresce SP, eu vou para uma infinidade de outros sites. Então, o portal é um concentrador, na verdade. Pessoal, isso aqui é um assunto legal. Hoje em dia está na moda, vamos falar assim, você lançar empreendimentos, treinamentos, ou então até mesmo dar dicas para quem está comprando um imóvel, alguma coisa, né? Gente, criar hoje em dia um canal dentro do YouTube e colocar os seus arquivos lá é uma coisa muito fácil de fazer. Mas fácil como? Muito fácil. Nossa, mas se eu tiver um treinamento de 1 hora, eu consigo? Consegue já criar o seu canal e colocar os seus vídeos, inclusive vídeos de longa duração. Longa duração, eu tenho um vídeo de 1 hora, eu posso colocar? Pode. Então, você pode colocar desde o treinamento que você faz da sua empresa lá dentro, até, por exemplo, fotos de um empreendimento, ou um vídeo, ou uma tomada aérea de um loteamento novo. Quer dizer, aí vai da criatividade de vocês. Gente, o YouTube do Google está lá, é gratuito ainda, tá ok? E tem uma cláusula do Google que fala o seguinte, é mais ou menos como era a Antártida, alguns anos atrás. Quem chega e se aloca daquele espaço, o Google não vai passar a cobrar. Mas amanhã ou depois ele pode sim começar a cobrar algum serviço.
cobrar dos novos. Quem já está não paga nada. Então é legal vocês irem lá e fincar a bandeirinha, no caso da empresa de vocês, da imobiliária de vocês dentro do YouTube. Abram o canal e coloquem alguns vídeos. Para quê? Para amanhã ou depois vocês não falar assim, não terem que pagar para utilizar um recurso desse tipo. Tá, ok? Uma coisa que é interessante é que qualquer informação que deve ser compartilhada deve estar nesse canal. Gente, vídeo hoje é muito mais simples do que documento impresso. Vocês sabem que vocês mandam uma circular para um monte de gente, quantas pessoas leem efetivamente aquela circular? Poucas. Um vídeo, você vai ver que muita gente usa. E como eu falei para vocês, o YouTube vai começar agora a disponibilizar para a gente a informação de quantos minutos cada usuário assistiu do seu vídeo. Quer dizer, eu vou saber se o cara lá, que é o meu funcionário novo, realmente assistiu o treinamento ou não. Ele não sabe disso, mas vocês, que são administradores, vão saber. Então, o canal dentro do YouTube, gente, é um negócio fantástico. Tá? Além disso, vocês podem fazer também, criar um canal de TV na internet. Um exemplo, a TV Beira Rio tem, a Globo.com tem. Eu posso criar, e quanto custa isso por mês, né? Olha, custa menos de R$30 por mês para ter um canal. Óbvio que não com as qualidades do Globo.com, tudo. Mais simples, mas é possível fazer. Gente, uma coisa também que alguns ficam meio em dúvida, software e hardware, né? Coloquei uma sátirazinha ali que o pessoal brinca muito. Basicamente é o seguinte, hardware é tudo que você pode chutar. Deu um problema no mouse, certo? Eu vou malhar o mouse na parede, quer dizer, o mouse está apagando, então é hardware. Agora, viu, o meu editor de texto travou, perdi tudo que eu digitei. Você consegue chutar o editor de texto? Não, então é software. Ah, por exemplo, estou lá no Google, lá digitando no Gmail, travou o computador, alguma coisa, perdi a mensagem. É software, você não consegue pegar a mensagem, não consegue pegar o software de envio de e-mail que está lá dentro, né? Uma coisa que é legal falar é o seguinte, gente, sistemas embarcados. Vocês ouvem de vez em quando essas palavras, né? Sistema embarcado hoje está na moda, principalmente em celulares. São celulares, smartphones ou tablets com software rodando ali dentro. Aí eu consigo ver meu e-mail no celular, ou seja, seu celular tem um gerenciador de e-mail embarcado, tá? Então é um tópico também que aparece bastante. Outra coisa legal, pessoal, é software livre. Isso aqui é um negócio fantástico, né? Todo mundo acha o máximo, mas pouca gente usa. Software livre, basicamente, ele nasceu com o intuito de ser o quê? Ah, é o tal do Linux, né? Não, não é só o tal do Linux, gente. O Linux é um dos softwares livres. Ele, na verdade, é um dos que mais estão alavancando esse movimento. Existe software livre, por exemplo, para o Windows. Ah, dá um exemplo de software livre para o Windows. Eu acho que no começo da palestra vocês viram um vídeo, certo? Esse vídeo foi decodificado e exibido através de um software chamado VLC, que está instalado aqui. Esse VLC que está instalado aqui é um software livre. Ah, então não é só Linux que é software livre? Não, gente. Existe editor de textos, planilhas, praticamente existe tudo em software livre. Só que o software livre em si, ele tem algumas restrições, tá, ok? E geralmente, especialistas que usam. No dia a dia, a maioria das pessoas gostam de utilizar o quê? O Office. Porém, especialistas preferem utilizar o software livre porque ele tem atualizações muito mais nervosas, ou seja, sempre tem coisa nova nele. Ele exige que tenha uma pessoa que conheça um pouquinho mais sobre o assunto dentro da empresa. Software licenciado, tá? Esse aqui é um negócio interessante. Geralmente, ou você paga antes de começar a usar, ou você paga durante. Como assim durante? Ah, um exemplo. Eu estou pagando um sistema que eu utilizo lá na minha imobiliária. Preciso de um sistema para poder fazer o quê? Para poder fazer o gerenciamento da minha imobiliária. Eu quero ter as fotos dos imóveis, quero ter um registro das visitas, eu quero ter um monte de informação. Como é que eu faço para conseguir isso daí? Eu tenho que pagar um software antes para adquirir ele, ou enquanto eu estiver utilizando, eu pago uma mensalidade. Por isso que está aqui, pagar antes ou durante. Ok? Quem nasceu, quem bolou esse modelo foram esses caras aqui, que estão até hoje no mercado. Quer dizer, não é um modelo tão furado assim, né? Senão eles não estariam mais no mercado. Galera, smartphone. Bom, smartphone basicamente é um telefone que não é só telefone, é mais um monte de coisa. Ele pode acessar a internet, tocar vídeos, jogos e permite instalar softwares diversos nele. Softwares para quê, por exemplo? Ó, pessoal, tem um aqui e tem 2 desses cartazinhos lá na porta. Aqui dentro tem uma mensagem, daqui a pouco a gente vai falar o que é esse negócio aqui. Viu, mas dá para ler essa mensagem? Lógico que dá para ler essa mensagem. Mas eu preciso do quê? Instalar um software dentro do meu smartphone para poder decodificar aquilo ali. E eu leio essa mensagem. Isso daqui é uma coisa que está na moda, está em revista direto, está aparecendo. Eu vou falar assim, já a gente fala sobre isso daí.
Então, resumindo, pessoal, smartphone é quase um computador dentro do bolso de vocês. Quase. Tablet é smartphone? Às vezes até é, né? Às vezes eu tenho telefones que têm uma tela bem grande que se torna um tablet, né? Samsung tem um modelo barato, custa mais ou menos aproximadamente R$400, não é tão barato assim, mas se comparado a um iPhone alguma coisa, que ele é alguma coisa do tamanho de um tablet quase, e é um telefone muito bom. Então ele está no meio do caminho, ele não é nem um telefone, nem um smartphone, nem um tablet. Okay? Mas, resumindo, é um computador dentro do bolso. Galera, esse termo também é muito interessante. O termo transmídia, isso aqui é da área de comunicação, não é nem na área de informática, mas tecnologia incorpora isso aí. Okay? Ele permite, o transmídia prega uma coisa. Hoje eu vou lá, eu pago um anúncio no jornal para divulgar no jornal o imóvel que eu estou alugando ou vendendo. Depois eu pego aquele negócio, editar, copiar, editar, colar no site. Depois eu vou mandar um e-mail para 500 pessoas. Vou no e-mail, editar, copiar, editar, colar dentro do e-mail. Depois eu vou colocar no Facebook e no Twitter. Mesma coisa, editar, copiar, editar, colar. Viu? Editar, copiar, editar, colar em 500 lugares. Não seria possível colocar essa informação em um único local e, a partir dali, essa informação, vamos falar assim, bombar ou ser jogada em todos os locais? É o que prega o termo da transmídia. Então, transmídia, vamos falar assim, o serviço, o trabalho de vocês se reduz a uma única atividade. E ela se encarrega de jogar em jornal, internet, televisão, celular, smartphone, rede social, em todos os locais. Poxa, a gente ouve falar tão pouco disso. Geralmente algumas empresas da área de comunicação vendem suporte de transmídia. Existe software para isso? Não, gente, ainda não existe software. O que existe é o seguinte, eu treinar uma pessoa para que ela faça o serviço uma única vez e eu tenha a efetividade do trabalho dela em todas essas mídias, em todos esses meios de comunicação. É possível fazer? Sim, sem esforço nenhum. Basta a informação existir em algum local. Por exemplo, estar no site de vocês. Eu coloquei no meu site lá já, e daí? Para o jornal, vou mandar um arquivinho, o nome também que eu vou falar é XML, ou em inglês XML. Posso, a partir disso daí, fazer todo o movimento transmídia? Posso fazer todo o movimento transmídia. Eu vou precisar de um especialista em informática, né? Gente, isso aqui é um negócio que é muito legal, vamos falar assim, para vocês facilitaria muito, porque é um único trabalho para atingir todos os ambientes, só que ela exige que vocês tenham, no caso, um profissional da área de informática para implementar o transmídia dentro da empresa de vocês. Vai ter que mexer em programa, às vezes mexer alguma coisinha, ou seja, colocar a interface transmídia dentro dos aplicativos que você tem lá. O resultado, você vai cadastrar uma única vez e você vai bombar em tudo que é mídia possível aí, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Um outdoor, por exemplo. As empresas que vão colocar as informações de outdoor, elas têm aonde buscar. Ou seja, a partir do seu site, baseado nas técnicas de transmídia, ela consegue, a empresa do outdoor, ir lá e buscar a informação para colocar no outdoor. Você não tem que mandar mais nada para ninguém. Okay? Então, é um modelo novo. Só para vocês terem uma ideia, o Roberto Justus vende isso daqui, alguns milhões de reais, vamos falar assim, a implementação disso. Só que uma coisa assim, sabe, ele tem aquela empresa, a Young & Rubicon, eles só fazem isso, só transmídia. Certo? Mas eles trabalham para TIM, Poxa, mas a gente não pode trabalhar menor? Sim, pode. Basta arrumar um profissional da região de vocês, certo? Que se disponha a preparar um ambiente para vocês em transmídia. Tem muito profissional que é capaz de fazer isso, de fazer tão bem feito quanto a Young & Rubicon é capaz de fazer, tá? Galera, vamos chegar nesse assunto também, que eu acho que isso aqui é um negócio novo. A maioria de vocês, de repente, vê esse tipo de código aqui, ou alguns códigos similares a esse, em revista. Tem lá a fotografia de um peixe bonito, assim, né, cozido, assim, né, e do lado tem um negocinho desse. Você não sabe o que é. Aí você pega, por exemplo, uma fotografia de um carro, e do lado da fotografia do carro tem um negócio desse, que eu também não sei o que é. Aí, por exemplo, a Playboy, a primeira que lançou, acho que foi da Larissa Riquelme, Paraguai ainda por cima, hein? Tinha um negócio desse lá também. Ninguém sabia para que servia isso. Gente, isso aqui é chamado de QR, ou Quick Response Code. Aqui dentro, eu posso colocar uma mensagem de texto, eu posso colocar a programação para o seu telefone mandar um torpedo SMS para tirar uma foto. Quer dizer, eu posso automatizar uma série de recursos especificamente de smartphones. Tá? Então, tem um aqui e tem dois lá na porta. Eu acho que a maioria entra e nem nota muito isso. Eu entrei, eu vi aqui, alguém esqueceu essa coisinha colada aí, né? Na verdade, olha que interessante. Muitas vezes, olha só, até um negócio legal de você ver.
Você pode colocar esse tipo de informação, ou seja, colocar informações específicas, como, por exemplo, não digo preço, mas alguma informação que para você é importante aqui, e que se o seu cliente foi capaz de ver isso daí, o seu cliente é um cliente que tem um perfil um pouquinho diferente do resto dos seus clientes. Vamos falar assim, a gente brinca, né? Uma pessoa mais antenada, né? Então, uma pessoa antenada, ela é capaz de decodificar isso aqui? Basta instalar um software no smartphone para fazer a decodificação disso. Gente, esse texto que vocês estão vendo aqui, que está lá na porta, tem essa mensagem aqui. Ó. Eu poderia colocar, por exemplo, informações sobre o imóvel. Somente, por exemplo, os meus corretores, ou alguém que conhece isso, capaz de ler? Sim. A tendência é de se colocar em pouco espaço, bastante informação. Tá? Aqui está meio desproporcional, tá, gente? Olha, eu coloquei ele grande aqui, inclusive, lá na porta. Mas isso aqui fica pequenininho. Pequenininho em quanto? 2 por 2 centímetros. Okay? Uma coisa legal também é o seguinte, algumas empresas estão colocando isso aqui já no uniforme das pessoas, dos funcionários. Alguns carros já estão saindo envelopados com isso aqui impresso já naquele plástico do envelope. Mas o que é aquilo ali? Aquilo ali é informação dos produtos que eles vendem, telefone. Poxa, mas viu, por que simplesmente não escreve o telefone? A intenção deles é ver quem está e como está obtendo aquela informação. Ou seja, uma informação filtrada. Não é privada, mas é uma informação filtrada que nem todo mundo é capaz de decodificar de pronto. Tá? Então é legal que vocês comecem a ver que isso aqui está virando moda já. Onde vocês vão, tem isso aqui. Então, a tendência é que no futuro próprio, mas é duro a gente falar assim, né? Quem somos nós para, de repente, chegar e falar, não, viu, vai acontecer, é um pouco complicado. O fato, gente, é que onde vocês verem, cheguem em casa depois, ou no escritório amanhã, pegue uma revista qualquer e procure por isso. Vocês vão encontrar isso aqui dentro da revista, mais de uma vez. Pessoal, é o seguinte, o wireless ou Wi-Fi, né, a gente ouve falar tanto, né? Muita gente vai no escritório de vocês lá e fala assim, viu, enquanto eu estou esperando atendimento, você tem rede sem fio, eu posso ler e-mail, posso fazer alguma coisa? Gente, o Wi-Fi, vamos falar assim, é a primeira implementação de rede sem fio, que funciona com celulares, que funciona com computadores. Vocês vão perguntar para mim o seguinte, não seria legal eu pegar, olha só, e configurar meu Wi-Fi, minha internet sem fio no escritório, para o meu cliente usar com o máximo de velocidade? Bom, é interessante o seu, vamos falar assim, cliente ou alguém que está lá, concorrer em velocidade com o pessoal do escritório? Não. Então, o Wi-Fi mesmo, ele utiliza a primeira implementação. Tem um nome que chama-se IEEE 802.11b. Eu nem coloquei aqui para não dar mal-estar. É uma sigla. Então, quando vocês falarem, vamos falar assim, instalação de Wi-Fi no escritório, dica, coloquem sempre protocolo B e não protocolo G público. Tá? Por quê? Porque o protocolo B, embora ele tenha uma latência pequena, ou seja, vai rodar assim razoavelmente rápido, ele não vai bagunçar ou atrapalhar a rede interna sua. Tá? Só para vocês ficarem bem... E detalhe, praticamente todos os aparelhos conversam com esse padrão mais antigo e você não vai ter problema, tá, ok? Então, quando vocês forem colocar isso lá no escritório de vocês, nas imobiliárias, sempre está baseado no protocolo B. O Wi-Fi é protocolo B. Quer dizer, o Wireless Fidelity. Ou seja, na verdade, fidelidade, mas no seguinte sentido de ser fiel. Tá? Ser fiel, vamos falar assim, eu utilizo, vamos falar da melhor forma e de todas as maneiras, a minha rede sem fio. Meus clientes podem usar meu Wi-Fi? Aí vai depender muito da política de cada um. Né? Tem escritório que fala, não, meu Wi-Fi é meu, eu não quero que o meu cliente use. Ou então, quando o cliente chega lá, está lá, você pode utilizar o Wi-Fi, informe-se com um dos funcionários. Ou então, eu quero colocar uma senha para o Wi-Fi. Uma senha? Coloca a senha aqui. Ó. A senha está aqui dentro. A pessoa, se ela não souber decodificar, ela não precisa usar. Entendeu? É por aí também, é um jeito de você começar a forçar, vamos falar assim, tecnologicamente a pessoa a utilizar isso daí, tá? Gente, isso aqui é uma coisa meio assim, tem muito na Europa isso daqui, tá? No Brasil eu não vi, de repente eu acho que deve ter quem trabalhe com isso já. Como eu falei para vocês, minha área mesmo de atuação é a área de informática. Mas é interessante a gente falar também que pode ter muitas empresas que podem estar trabalhando com isso. Visita virtual. Como é que funciona hoje? Hoje, todos os tablets têm câmera. E alguns podem ser conectados ao 3G, aquela internet sem fio via celular. Quer dizer que, por exemplo, um corretor e alguém, um auxiliar dele, que vá com o tablet atrás, transmitindo um vídeo,
se o comprador ou interessado no imóvel estiver lá no escritório onde ele trabalha, no trabalho dele, ele abriu uma janela, no caso, né, do exemplo, do Media Player, ele pode assistir e mais que isso, ele pode, inclusive, interagir com o corretor que está no campo. Então, às vezes, o cara fala, não tenho tempo de ir agora, não posso sair durante o expediente. Não tem problema. Ou seja, o corretor vai junto com alguém segurando o tablet para ele e o seu cliente vai assistindo aonde ele estiver. Ah, eu estou vendendo uma casa para alguém lá de Fortaleza. O cara não vai até aqui para ver a casa. A visita virtual ela serve exatamente para isso. Tá? A pessoa do lado de lá tem que ter apenas internet. Ok? Poxa, dá para a gente fazer um teste com isso daí? Até dá para fazer. Isso que é bem legal também, porque olha só como é que o negócio é interessante. Agora está na moda a gente receber estrangeiros aqui. Opa. Receber estrangeiros aqui. E eu nem sempre tenho alguém que fala inglês ali dentro da minha imobiliária. O que eu faço então? Aquela pessoa que fala inglês, ela pode gravar em vídeo, ou então ela pode estar em minha disposição um horário onde eu entro em contato com a pessoa, e naquele horário em questão ela está no imóvel fazendo a visita virtual. Isso aqui, gente, a gente fala assim, poxa, loucura, né? Não. Isso aqui é uma tendência muito forte na Europa. Tá? O europeu, principalmente o francês, ele não gosta de sair do escritório de casa para comprar imóveis, algumas coisas assim. Uma economia do mundo que está crescendo muito, que é da Rússia. Tá? Um russo, gente, ele compra as coisas à distância sem sequer olhar o que ele está comprando. Por exemplo, se ele vê algumas fotos de um sítio, por exemplo, acontece muito com russo aqui no Brasil. Ele olha a foto de um sítio, gostei, ele vai e compra. Com isso daqui é óbvio que você vai, vamos falar assim, poder dar muito mais informação para que a pessoa, na hora da decisão, ela possa tomar uma decisão muito mais sossegada. A visita virtual seria interessante porque a pessoa que está assistindo ela pode falar, viu, mostra para mim a piscina. A pessoa está falando, o auxiliar vai e fala, piscina, o corretor vai lá, piscina, tem tantos metros, isso, aquilo. Deixa eu ver o azulejo da piscina. A pessoa fala, o corretor vai lá, põe o tablet próximo ao azulejo. Viu, tem uma laranjeira no fundo, deixa eu ver essa laranjeira de perto. Quer dizer, você tem a interação. Já no caso do vídeo, é apenas um vídeo, não fala assim, na sua TV de internet, né? Então você está o vídeo lá, é somente o que você filmou que vai estar aparecendo. Então isso aqui ele permite uma coisa, é interação o tempo todo. Tá? Pode ser via telefone também. A gente fala de ter, vamos falar assim, um tablet, porque é mais fácil, a imagem é maior, até para você poder visualizar, sabe assim, eu acho que é um pouco mais amigável. Mas o telefone pode sem nenhum problema. O tablet é um telefone maior, uma extensão, né? Na verdade, hoje não precisa. Então, galera, isso aqui é uma proposta, um negócio bem avançado também. Vocês vão perguntar quanto custa isso. Implementar isso daqui, por exemplo, não vai custar inicialmente alguma coisa mais que R$2.000, inicialmente no pacote inicial, e mensalmente é um plano que hoje, por exemplo, o plano mais barato hoje é o plano da TIM, custa 50 centavos por dia, o dia que você usar, ou seja, o TIM Web. Então, você vai parar e pensar, exemplo, R$20 por mês e 2.000 inicialmente na implementação, é alguma coisa próximo disso. Tá? Pode variar um pouquinho, mas não é muito mais que isso, não. Bom, gente, aqui, infelizmente, eu coloquei na transparência, mas fica um negócio meio sistema para imobiliária. Depois vocês, quem quiser, vai poder baixar essa transparência e ver todas as características de um sistema. Tem um parceiro nosso, que é o eCliente, no caso, que é uma empresa que tem o software, no caso, para web. Você acessa ele todo através da internet. Ah, o software está na nuvem. Se alguém tiver interesse depois em um software para gerenciamento de imobiliária, é interessante, pode anotar o telefone depois e dar uma ligada, tá? Se alguém quiser. Podem pegar depois nos slides, eu vou deixar à disposição de vocês, vocês podem pegar e ver cada um dos itens, cada uma das características próprias, aí eu acho que é bem legal também. Então é mais um serviço para vocês. Gente, é o seguinte, hospedar site. Vocês podem hospedar em vários locais. Existe um hostage, ou seja, um hospedador de site, né? Chamado locador. Também é interessante, ele na verdade ele fica hospedando nos Estados Unidos, mas a sede da empresa, no caso, o CNPJ responsável pelo locador é aqui de Piracicaba. Então é muito mais fácil você falar com o cara aqui de Piracicaba do que de repente abrir um chamado em um provedor grande de São Paulo, do Rio de Janeiro, e ser um número para ser atendido em algum dia, em alguma hora. Tá, okay? Então é uma dica, se alguém não tem onde hospedar o site, entre em contato com ele, que ele tem planos com preços bastante interessantes, e é daqui de Piracicaba, é tudo muito mais simples. Tá? Gente, só uma coisinha que é interessante falar para vocês é o seguinte, às vezes vocês vão hospedar site e eles perguntam, a hospedagem sua é Windows ou é Linux?
que vocês respondem se alguém perguntar isso? Não sei, não sei. Viu? Meu negócio é alocar e vender e comprar imóvel, não é hospedar site. É a resposta correta de vocês. Basicamente, de acordo com a tecnologia que foi montada ao site, é que vocês vão escolher hospedagem em Windows ou hospedagem em Linux. Ok? Hospedar na nuvem, na verdade, você vai colocar em um servidor, ou melhor, em vários servidores. Ele vai ter, na verdade, vários servidores respondendo. Se um sai do ar, automaticamente. E quando a gente fala no caso de um servidor virtual, é o seguinte, eu tenho uma máquina que é só minha, mas a máquina ela não existe fisicamente, é uma máquina feita por software. Imagina o seguinte, esse computador aqui, eu vou dividir logicamente ele em vários pequenos computadores lógicos aqui dentro e vou trabalhar. Cada um tem um computadorzinho lógico. Pergunta, se o hardware falhar, todos os computadorzinhos lógicos param. E na nuvem? Na nuvem eu tenho vários computadores físicos e aquele computadorzinho lógico existem em várias máquinas físicas. Se essa para, a máquina do lado passa a atender, ou o usuário simplesmente nem nota que ele parou. Então, se eu quiser um servidor virtual, eu posso ter meu servidor virtual. Só que o servidor virtual ele tem algumas características, vamos falar assim, na verdade, além de ser mais barato, né, ele é um pouquinho mais restrito. Os serviços são um pouquinho mais restritos. Então, é legal, sabe, que vocês vejam. Em alguns casos, por exemplo, eu vou colocar o meu ERP, certo? O meu ERP num servidor fora da minha empresa. É servidor virtual. Opa, é servidor virtual. Ou seja, eu sou obrigado a trabalhar dentro de um ambiente fechado. O meu ERP roda ali. Tenho um Windows virtual, um servidor meu que é um Windows, só para rodar meu ERP. Então, eu vou ter um servidor virtual. Ah, eu quero hospedar um site. Eu posso colocar ele na nuvem. Então, vamos falar assim, o meu ERP não vai rodar na nuvem. Não tem jeito de rodar na nuvem. Porque ele exige o Windows. Agora, o que for apenas web, eu posso trabalhar na nuvem com ele. Na nuvem é aquele conceito que eu falei. Várias máquinas, acesso de qualquer lugar, não tem, vamos falar assim, não tem restrição. É bem interessante. Gente, agora isso aqui é um negócio que eu faço uma pergunta para vocês. Hoje, se chegar um cliente para vocês e falar o seguinte, viu, você pode me dar um CD, um DVD, vamos falar assim, um catálogo eletrônico, um catálogo digital de todos os imóveis que você tem para vender, eu quero dar uma escolhida. Tenho 2 milhões de reais na mão, quero investir em Piracicaba em imóvel. Vocês teriam? Ah, bom, eu não tenho, mas eu faço o catálogo para a pessoa, na pressa, né? Gente, isso aqui, vamos falar assim, existem ferramentas que você, vamos falar assim, consegue formular um catálogo num formato de fácil navegação e que a pessoa pode assistir ou no DVD dela, ou inclusive até no próprio televisor. Ela põe, ou melhor, põe no computador ou põe na unidade de DVD mesmo. Aquele DVDzinho de R$50 que vende lá no enxuto, aquele sem vergonha, até naquele funciona. Poxa, mas como é que eu gero esse CD-DVD? É um software, na verdade, que vai fazer uma codificação num formato que você possa decodificar, inclusive em DVD. E como é que eu faço para atualizar? Esse software em questão, você vai colocando as fotos e fala, esses imóveis estão ativos, esses não estão ativos. Na hora de você gerar o CD ou DVD para a pessoa, você exporta apenas os imóveis ativos. Tá? Isso aqui é um software, é um produto que, se você quiser ter, é interessante, certo, para alguns clientes especiais. Isso aqui não é uma coisa que você vai sair distribuindo. Por quê? Hoje, cada CD, no caso, se você for gravar, custa em média 70 centavos. Tem um custo isso daí. Não é um negócio que está na internet que a pessoa acessa gratuitamente. Você tem que desembolsar 70 centavos para poder gerar o CD, para poder mandar para a pessoa. Então, vai ter um custo. Mas alguns clientes, vamos falar assim, especiais, com certeza vale a pena você fazer um investimento de 70 centavos. Pessoal, oferta de imóveis hoje, como eu falei para vocês em transmídia, vocês podem utilizar, inclusive, isso daqui também. Ó, eu coloquei aqui embaixo, BTZ. No Brasil, uma coisa que tem muito pouca gente usa, chama-se Bluetooth Zone. O celular de vocês, da maioria de vocês, tem um recurso de Bluetooth. A maioria nem ativa isso. Bluetooth Zone é uma coisa que a gente também pode utilizar, mais para evento. Exemplo, eu vou fazer um empreendimento lá, um loteamento, e lá vamos falar assim, no centro de vendas, ou melhor, na sede do loteamento, onde o pessoal se reúne para pegar informação, eu vou ativar um Bluetooth Zone. Quem quiser, ativa, você põe a plaquinha, ligue o Bluetooth do seu celular e receba informações online. A pessoa ativa e o software de Bluetooth Zone começa a jogar fotografia, informações que você desenvolve e disponibiliza para os clientes. Então, isso aqui é interessante também, tá? Então, olha só, pessoal, um negócio que é legal falar também é o seguinte,
Pouca gente utiliza no Brasil o torpedo SMS. Tá? O torpedo SMS dá para fazer muita coisa legal. E detalhe, o torpedo, gente, diferente do telefone da ligação, o torpedo ele não pede licença, ele entra no celular da pessoa. Ele entra e fica piscando lá. Enquanto você não abre a maldita mensagenzinha, certo? Fica piscando, você é obrigado a ler aquilo ali. A ligação, você olha ali, poxa, estão ligando para mim da, sei lá, né, exemplo, da imobiliária ABC. Não, eu não vou atender, não quero saber agora disso aqui, desliga. O torpedo entra no celular, ele não vai pedir licença. Então, essas duas tecnologias aqui, pessoal, ou melhor, não está aqui, né? SMS e o MMS. O MMS vai estar daqui 3 slides a gente fala. O MMS também vai estar falando disso aí, tá? Então, vamos falar assim, são novas maneiras de publicar isso aí. Poxa, mandar torpedo é só via computador? Não. Via site também vocês podem mandar. Poxa, quanto custa por mês, né? Menos de R$100 para você mandar até 500 torpedos por dia. Nossa, eu posso mandar, entre aspas, se eu for fazer 500 por dia, 10 dias, 5 mil, 30 dias, 15 mil torpedos mês por menos de R$100? É. Gente, comércio eletrônico, a gente ouve falar bastante. Mercado Livre. O que é o Mercado Livre? Ele é só, na verdade, gente, vamos falar assim, um concentrador de pessoas que querem vender e de pessoas que querem comprar. O Mercado Livre não se responsabiliza por nada. O eBay é a mesma coisa em inglês nos Estados Unidos. O Submarino, acho que vocês viram um tempo atrás, dando problema com o mercado, com o comércio eletrônico, que o Procon fechou alguns sites. Então, quer dizer, o comércio eletrônico, gente, é um negócio meio complicado, porque acontece num site e muitas vezes você não tem para quem reclamar. Então, é um negócio meio... Gente, vendas ou compras coletivas. Isso aqui é um negócio interessante também. O modelo Peixe Urbano é o mais famoso. O Peixe Urbano é do Luciano Huck. Então, vamos falar assim, ele tem uma certa credibilidade. Eu não sei até onde isso daí também realmente é legal. Por quê? Você tem que esperar fechar a venda, sabe? Tem todo um modelo que, de repente, não agrada muita gente, mas é legal saber. E pagamentos pela internet, existe um banco 100% digital com a sede nos Estados Unidos, que é o PayPal. Beleza? Pessoal, bom senso. Isso aqui é um negócio que é legal falar, não vou nem entrar em detalhes, né? Agora, uma pergunta para vocês. Vocês acham que seria legal, por exemplo, hein, pessoal, olha só, enviar automaticamente um torpedinho no dia do aniversário do cliente de vocês? Você não tem que pegar e falar o seguinte, viu? Olha, vou abrir o computador, pegar a agenda, hoje é aniversário do João, da Maria e da Paula. Vou mandar um torpedinho. Você apenas cadastra a data do aniversário dele e no dia do aniversário o sistema dispara um torpedo automático. Parabéns, assim vem tomar um café conosco. Mais que isso, cada vez que um inquilino atrasou o imóvel, ou atrasou o pagamento do imóvel, ou quando alguém estiver interessado em alugar ou comprar um imóvel que você está anunciando, mandar um torpedo, isso aqui é legal, tá ok? Ou mais que isso, convidar os clientes para um evento. Olha, vai ter um lançamento de um empreendimento A, B ou C. O que eu faço? Torpedinho para anunciar isso daí. Se alguém tiver interesse, pessoal, também é um negócio muito fácil. Grande sacada é que é rápido isso daí, tá? Diferente de colocar no jornal e não saber quantas pessoas vai chegar, o torpedo você vai mandar para números previamente cadastrados, ou seja, você especificou quem vai receber isso daí. Ah, eu mando do computador, mando direto do computador. Legal que vocês pensem que isso aqui é uma solução bem interessante. Gente, SMS não é para smartphone, é qualquer celular hoje em dia. Até aquele celularzinho de R$19,90, até aquele recebe torpedos, tá? Pessoal, uma coisa que, vamos falar assim, seria interessante, eu não sei se aqui em Piracicaba tem, eu acho que não, seria um balcão de negócios. Ou seja, compartilhar os dados, compartilhar a minha carteira com outras pessoas. Em Americana, anos atrás, começaram com uma ideia, eu não sei se foi para frente, uma tal de Coop Imóveis lá, okay? Eu não sei se aqui em Piracicaba tem algo do gênero, entendeu? Mas é um negócio que é interessante. Pessoal, redes sociais, a gente tem várias também, é legal falar para vocês. As principais hoje, Facebook, Twitter e Orkut. Existem outras, inclusive, Redmob, que é especializada em serviços imobiliários, e tem algumas outras aí. Só que isso daqui, o que acontece? Está acontecendo lá. Geralmente a moçada vai e escreve. Pergunta, a empresa de vocês já está lá? Tá, beleza. Se está lá, vou fazer outra pergunta. Vocês monitoram as redes sociais? Porque eles podem estar elogiando ou não, certo? A imobiliária de vocês, a empresa de vocês. Poxa, mas eu não tenho tempo para poder ficar monitorando elas, né? Se você não tem tempo, quem que eu vou contratar para monitorar a rede social? Gente, qualquer problema que tenha, o pessoal começa a malhar mesmo a rede social, o pessoal, literalmente, eles arrebentam. Você não tem que proibir o pessoal de falar, cada um tem liberdade de se expressar, mas você pode interagir da seguinte maneira. Viu, você está falando que tem um problema com o meu empreendimento. O que está acontecendo? Você pode falar para mim?
Estou aqui para te ajudar a solucionar o problema. Ou seja, tem que ser efetivo no momento exato. Então, se você não monitora a rede social, gente, isso é um negócio grave. Outra coisa é o seguinte, algumas empresas deixam, vamos falar assim, o acesso à rede social para alguns funcionários. E muitas vezes aparecem umas bobagens escritas ali, tá? Então é bom vocês tomarem um certo cuidado, porque hoje as redes sociais praticamente são, vamos falar assim, é uma representação digital da imagem da sua empresa. Então, pessoal, a pergunta é a seguinte, se você está lá, quem monitora as redes para vocês? Reflitam sobre isso, hein? Eu não tenho alguém que monitore, então pense em arrumar alguém que monitore meio rápido, tá ok? Isso aqui é o seguinte, tecnologia grátis. Vocês vão falar para mim, poxa vida, Luiz Paulo, essa hora, você já passou da hora que você prometeu, né? Já passei da hora e está falando para a gente de tecnologia? Galera, tem um software chamado Dropbox que eu acho que vocês têm que colocar na empresa de vocês. Esse cara é o seguinte, até 2 gigabytes é de graça. Você põe o Dropbox em todas as máquinas. O arquivo que você salva na pasta de uma máquina do Dropbox automaticamente é duplicado nas demais máquinas. É uma espécie de backup, é. E se eu copiar o Dropbox na minha máquina, na minha casa, automaticamente tudo que eu gravo na empresa, gente, desculpa, vai para minha casa. Dropbox, então, é uma ferramenta, quanto custa? Até 2 GB de graça. Até 5 GB, acho que são 9 ou 19 dólares por ano. Poxa, é baratinho, né? É, baratinho. Então, eu posso copiar praticamente os principais arquivos da minha empresa e colocar lá dentro? Posso. E é rapidinho essa atualização, é praticamente instantânea, tá? Então, é bem legal que vocês utilizem isso aqui. Blog, gente, para quem não tem um blog, blog, na verdade, eu vou falar o seguinte, é uma espécie de site que vocês vão colocar o dia a dia. Por exemplo, olha só, hoje nós estivemos aqui à noite na prefeitura para falar sobre tecnologias aplicadas à área de negócios imobiliários. Então, eu posso colocar isso no blog? Pode, daí depois vocês põem o link do vídeo, quer dizer, são informações do dia a dia. Canal no YouTube, já falei algumas vezes, insisto, criem um canal no YouTube para vocês. Aí eu não sei fazer, arrumem alguém que auxilie vocês a fazerem. E outra coisa legal também do YouTube, o Picasa, que vocês podem colocar fotos. Saiu um empreendimento novo, gente, joguem as fotos dentro do Picasa. Por quê? As fotos e coloquem a descrição correta. Automaticamente, se alguém entrar no Orkut, ou no Google+, ou em algum lugar, a foto vai aparecer para a pessoa, se você compartilhar. Então é interessante, tá? São algumas dicas de... Falar assim, essa dica do Dropbox para vocês é uma dica bem legal. Utilizem que vocês vão evitar. Por quê? Amanhã depois dá uma pane no computador. Automaticamente eu tenho de onde restaurar, eu tenho uma cópia dos principais arquivos. Pior que isso, gente. Olha só. Entraram à noite lá no meu imobiliário e roubaram os computadores. Você tem uma cópia, tá? Aqui eu nem falei nada, mas dá para você colocar, inclusive, olha que interessante, um software que a cada tantos segundos ou minutos tira uma fotinho na webcam do computador e manda para um e-mailzinho do Gmail lá. Serve para quê? Roubaram o meu computador. É só você abrir aquela conta e ver quem que é a carinha que está mexendo no computador lá, que vocês sabem quem foi que roubou. Poxa, e se eu não souber, dá para a polícia, que a polícia vai tomar os caminhamentos devidos, né? Então, eu não coloquei aqui, mas também é possível fazer isso. Tudo isso daí, gente, usando tecnologia gratuita. Não tem que pagar nada para isso aqui, tá? Tudo isso aqui é de graça. Você pode colocar, passar a utilizar sem grandes dificuldades. Opa. Isso aqui é um negócio legal que é bom falar para vocês, pessoal. Certificado digital. Alguns já estão vendo que estão sendo obrigados a adquirir, né? Na verdade, o certificado ou é alguma coisa chamada de token, que parece um pendrive, ou na verdade, é um cartãozinho que parece um cartãozinho de crédito, com um chipzinho no meio, e você espeta ele num leitorzinho, na USB do computador, como se fosse um pendrive. Basicamente, ali dentro, você vai ter uma sequência, não é um arquivo com um monte de números, que certifica para vocês o quê? Que você é você mesmo. Na hora de falar com a Receita, na hora de emitir uma nota fiscal. Então, se eu for emitir nota fiscal, por exemplo, eu vou ter que ter um token digital? Vender produto, sim. Nossa, então eu tenho que pensar que eu vou em breve ter que utilizar isso aqui. Vou acessar o site da Receita. Com isso daqui, você não tem nem que se identificar. Basta acessar o site, que automaticamente, com o token espetado na sua máquina, a Receita Federal sabe quem que é você. E você pode acessar praticamente todas as informações. E você pode ter o certificado digital do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa. Olha que interessante, hein? Eu posso ter dois? Pode. Eu tenho 2 empresas, 2 CNPJs e um CPF. Nossa, eu posso colocar tudo em um único token? Alguns tokens comportam até 120 certificados. Poxa, legal isso daí então, né? É legal e não é também, tá? Ou seja,
Se eu perder o tokenzinho, alguém se passa por mim? Não. Além do token, tem uma senha que deve estar armazenada em um único local, na memória de vocês. Pois se eu perder a senha, eu gero um certificado novo, não tem problema. Mas, como algumas pessoas fazem, tem um cartãozinho, escreve a senha no cartãozinho. Nunca façam isso. Aí você está assinando um cheque em branco e dando para alguém. Só para vocês terem uma ideia, tem bancos que hoje em dia fazem transação tipo assim, TED, por exemplo. TED é uma transferência de valores mais elevados. E online, imediata, certo? Com assinatura digital, com certificado digital. Então, tomem cuidado com isso. Tá? Vocês vão precisar ter, mas aonde que eu tiro isso? Tem a CertiSign, ou seja, a CIP vende, tem o Serasa também aqui do lado da Câmara de Vereadores. Então, você vai ter que ir lá e emitir alguma coisa. Ninguém perguntou, mas supondo que tivessem perguntado, eu tenho restrição no meu nome, posso tirar meu token? Inicialmente, não. Ou o token sai com restrição, hein? Isso é um negócio que é importante, hein? Isso é bom vocês saberem, se tiver algum tipo de restrição, tem que tomar alguns cuidados. Isso aqui, gente, é bom vocês se prepararem, porque no momento breve, a gente não vai fazer mais nada sem o certificado digital. Mais nada, ok? Nem mandar o imposto de renda. Bom, pessoal, isso aqui é o seguinte. Consultoria tecnológica, alguns vão falar, pô, besteira, eu vou contratar alguém para ir na minha imobiliária para literalmente fazer um relatório me xingando ou falando que eu estou trabalhando errado. Não. Consultoria tecnológica, já tem alguém que trabalha para mim lá. Não, é alguém que vem de fora para analisar como você pode tirar, ou melhor, conseguir uma produtividade melhor com a estrutura que você tem atualmente lá. Por exemplo, assim, olha só, eu já tenho QIAR, eu já envio e-mail, torpedo SMS, está tudo certo para mim já? Não. Eu estou tirando, vamos falar assim, o máximo de proveito da minha estrutura? Não sei. Então, você tem que contratar um terceiro. Tá? A pessoa que mexe com informática lá, não estou falando que ela está trabalhando errado, não, mas ela pode ter alguns vícios que alguém de fora olha e fala, não, vamos melhorar isso, fazendo isso, que o resultado final é muito melhor. É lógico que, às vezes, a gente tem um erro e a gente fica lá patinando naquele erro e não acha a solução. Alguém de fora vem, dá um estalinho de dedo e resolve. Então, contratar periodicamente alguém de fora é interessante. Tá? Pessoal, uma coisa que é legal falar também é o seguinte, né, que olha só, falamos de tecnologia, mas muitas vezes eu tenho um cliente que o cara tem muito dinheiro e ele não gosta de tecnologia. Isso aqui é mais comum do que vocês imaginam. Tá? Inclusive, olha só, tem astros de Hollywood, por exemplo, que não gostam de tecnologia. Tem aquele ator que foi preso esses dias, aí, a mulher acha ele bonito lá, o cara é... Como? Não, como é que é? Clooney, eu não sei o que Clooney lá. Foi preso porque ele estava sendo ativista contra o governo de um país lá. Ele, por exemplo, é um cara que fala que não tem e-mail e que nem celular ele gosta de usar. Então, quer dizer, sabe assim, tem uma entrevista que ele deu que ele falava que ele preferia fazer exame de próstata do que ter um perfil no Facebook. Ele falou isso. Então, eu já começo a questionar. Eu acho que, na verdade, né, viu? Na verdade, o problema dele, eu acho que é o exame de próstata. Eu acho que ele gostou, entendeu? Deve ser isso, entendeu? Se realizou ali, então, o Facebook ele usou de desculpa, né? Então, é legal que vocês vejam. Gente, eu não sei, eu pergunto para vocês, será que um torpedinho no dia do aniversário cativa o cliente? Eu não sei, sabe? Eu não sei até onde, isso aí é questionável, cada um pensa de um jeito. Certo? Eu vou ser honesto com vocês, eu gosto de receber, entendeu? Se vocês gostam também, eu acho que o cliente pode gostar, eu acho que é besteira. Também vai de cada um, tá ok? E sempre devo associar a imagem da minha imobiliária à alta tecnologia. Não sei também se de repente associar a imagem, imobiliária digital. A gente não ouve falar disso, né? Também não sei até onde isso vale a pena. De qualquer maneira, gente, estou abrindo para dúvidas. Desculpem saber ter prendido vocês até agora. Eu sei que alguns têm compromisso, né? Gente, obrigado, passei bastante do horário, mas peço desculpas, tá? De qualquer maneira, obrigado.